Olá pessoal, do nosso Música Pro Paroxítona, estamos aqui novamente, desta vez para mostrar aqui um álbum importante para a música mundial. Os 30 anos está comemorando esse álbum, é um álbum de um cantor muito famoso, muito querido, um guitarrista excepcional. Estou falando do Eric Clapton. Eric Clapton é um grande guitarrista, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, tem 77 anos, e hoje a gente vai falar aqui de um disco importante da carreira dele, que é o Eric Clapton MTV Unplugged, ou famoso disco acústico do Eric Clapton. Esse disco fez agora no mês de agosto 30 anos do seu lançamento. Um disco importantíssimo para o Eric Clapton. Esse disco é considerado um dos melhores discos do Reino Unido. Vendeu mais de 26 milhões de cópias, só nos Estados Unidos vendeu mais de 10 milhões de cópias. É o disco ao vivo mais vendido em todo o mundo. Eric Clapton tem uma origem lá do blues, apesar de transitar muito aí pelo rock, mas a sua origem é do blues. E aqui neste acústico ele vai buscar aí algumas músicas da sua infância, algumas músicas dos seus ídolos e algumas músicas da carreira dele. Algumas músicas desse disco regravadas agora no sistema acústico. O sistema acústico é aquele que não usa instrumento eletrônico, por isso que chama-se unplugged, ou não plugado. Então, o Eric Clapton aí que sempre toca guitarra, nesse disco, nesse álbum, nessa produção, ele gravou com violão e todos os instrumentos acústicos aí desse show que ele fez e foi gravado. Era comum naquela época, lá na década de 90, a MTV trazia alguns de seus artistas, alguns artistas aí, inclusive aqui no Brasil chamava-se o acústico, muitos artistas gravaram esse acústico, e isso também aconteceu lá na Europa, nesse caso aqui, aconteceu lá na Inglaterra. Muitos cantores gravaram, inclusive o Eric Clapton. Esse álbum acústico foi produzido aí por Hans Titelman. Hans Titelman é um produtor americano, um compositor, um cara importante aí para a música americana, e acabou aí sendo chamado aí pelo Eric Clapton para produzir. Esse disco do Eric Clapton levou mais 6 prêmios Grammy para casa. Só a música Tears in Heaven levou 3. Ganhou como melhor performance, ganhou como melhor canção, melhor disco do ano. Falando então das músicas, uma primeira música, a abertura, é uma música curta, mas é uma música instrumental, Sign, que é do próprio Eric Clapton. Depois ele vai buscar a Before Accuse Me. Before Accuse Me é uma música, foi gravada lá na década de 50, foi feita pelo Elias McDaniel. Elias McDaniel é o mesmo do Bob Diddley, é o nome artístico Bob Diddley. Um sucesso também, foi gravado pelo Creedence Clearwater Revival lá no início da década de 70. E aí o Eric Clapton trouxe lá esse blues aí pro acústico dele. Outra música também, Hey Hey, que é do Big Bill Bronze, que também é um cantor lá da década de 30 e 40. Então, nesse disco aqui, o Eric Clapton foi buscar as músicas lá de trás, os blues, os pioneiros do blues, que foi o seu berço aí musical. Eric Clapton se tornou, como eu disse no início, um grande guitarrista. Outra música também aqui desse álbum é Lonely Stranger. Lonely Stranger, juntamente com Rolling and Tumbling, é uma música lá do Cream. Cream é uma banda que o Eric Clapton fazia parte lá na década de 60.
Ele também participou de outras bandas, até ficar aí na carreira solo, depois definitivamente, mas ele trabalhou bastante aí. E essas duas músicas eram lá do Cream. É óbvio que um dia a gente vai falar, um dia da carreira aqui do Eric Clapton, e hoje a gente só está falando desse disco, desse álbum, desse acústico dele de 92, que está completando aí então uns 30 anos. Então essas duas músicas aí são lá do Cream. Temos ainda Nobody Knows You When You Are Down and Out. Também ele foi buscar lá do Jimmy Cox. Essa música aí é lá da década de 20. Já tinha lá o movimento negro, do blues, e aí ele foi buscar lá. E gravou no seu disco de 77, o Eric Clapton gravou o Slow Hand. Aí ele trouxe pra cá e colocou aí no disco também, muito legal essa música. Um grande clássico lá também do disco, que ele já tinha gravado, é Leila, ou Laila. Foi composta por Clapton e pelo seu baterista, o Jim Gordon. Essa música foi feita lá em 1972 e 20 anos depois, em 92, ele gravou aqui no acústico. E o Eric Clapton fez aí em homenagem a uma pessoa, um amor não correspondido lá, a Pat Boyd. Na época, a Pat Boyd era casada com o George Harrison, o Beatle George Harrison, que também é um exímio guitarrista. E aí o Eric Clapton fez essa música para Pat. Na verdade, a Pat era bastante poderosa aí com relação aos amores. O Beatle George Harrison fez Something, pensando na Pat. E o Eric Clapton fez Leila e fez Wonderful Tonight, também um grande sucesso do Eric Clapton. Então essas músicas foram feitas aí para a loiríssima Pat, que depois separou-se de George e casou-se com o Eric Clapton. Então tem aí um trio amoroso aí, tem muita história ainda para contar um dia sobre esse triângulo amoroso. Mas eles eram bastante amigos, inclusive o Eric Clapton fez algumas participações lá dentro dos Beatles, lá no álbum branco. Um dia a gente vai contar essa história direito. Mas o fato é que a Pat Lloyd quebrou aí o coração, os corações aí desses dois guitarristas. Depois a gente pode falar aqui também Running on Fate. Running on Fate é do Jerry Lynn Williams, que também é um grande produtor, um músico também que fez essa música, e aí o Clapton pegou essa música e levou lá pro álbum. Eric também buscou lá com o Robert Johnson. Robert Johnson é considerado aí o pioneiro do rock, lá da década de 30, tocava blues. É aí um ícone aí para todos os grandes roqueiros, para todos os grandes mestres aí da guitarra da década de 50, 60. Só que o Robert Johnson viveu lá na década de 20 e 30. Ele morreu com 27 anos de idade, nasceu em 1911, morreu em 1938. Algumas histórias aí meio trágicas, parece que ele foi envenenado, tem umas controvérsias aí. Também é uma história para a gente contar um dia. Na verdade, o Robert foi esse ícone aí do rock. E aí, o Eric pegou duas músicas dele lá e gravou, que é o Malted Milk e o Walking Blues. Walking Blues também é um grande sucesso aí que o Eric trouxe para o disco. Então, mais um bluseiro aí, mais um ídolo do Eric que ele trouxe para cá e deu muito certo. Alberta também é uma música, um clássico lá, uma música bem regional lá, americana, um blues e tal. Muita gente gravou essa música, muito tradicional dos Estados Unidos. É do Rudy Ledbetter, lá de 1944, a música também, bastante antiga.
e ele fez toda uma roupagem acústica lá, e a música ficou bem legal, com o Eric Clapton e o pessoal que tocou com ele lá no acústico. Temos também aqui San Francisco Bay Blues, que também é um clássico aí também, já foi gravado pelo Paul McCartney, muitos roqueiros colocam aí nos seus shows. É do Jesse Fuller, que também era um guitarrista, um exímio músico, e aí essa música também faz parte. Old Love é também do Clapton e do Robert Cray. Robert Cray é aí um bluseiro aí atual, contemporâneo, amigo do Eric Clapton, que renovou, que mudou aí esse novo blues aí dos anos 70. Robert Cray, parceiro então do Eric Clapton aí no rock e no blues. Para fechar aqui então esse álbum, esse acústico, nós vamos falar da música que fez mais sucesso aqui no disco, se tornou assim uma grande referência. Essa música também já tinha sido gravada não em instrumentação acústica, tinha sido gravada pelo Eric Clapton, mas aqui no acústico a música realmente tornou-se um clássico, que é Tears in Heaven. Uma das músicas mais tristes e mais lindas do Eric Clapton, talvez até da música inglesa ou da música mundial. Essa música o Eric Clapton fez em 1992 para homenagear o seu filho Connor. Muita gente sabe dessa história. Ele tinha um filho, Connor, de 4 anos, que caiu do 53º andar lá do apartamento de um amigo da mãe dele. Foi um trauma na vida do Eric e ele quis fazer uma música aí para tentar tirar, ou pelo menos amenizar essa dor terrível da perda desse menino. E aí ele chamou o James Jennings. James Jennings é um compositor, um músico também, amigo dele. Convidou ele para fazer a letra, para terminar a letra, que o Eric tentou fazer a letra lá, fez a melodia, e aí ele chamou o Jim, que não queria participar, no fim acabou atendendo o pedido do amigo. Esse Jim Jennings, ele é conhecido aí como o compositor da música My Heart Will Go On, que é o tema lá do filme Titanic, depois lá em 97, 98, então ele ficou famoso por esse tema. Mas ele foi o parceiro do Eric Clapton nessa música Tears in Heaven. Uma música que eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada na letra, que ele fala lá, lágrimas no paraíso, lágrimas no firmamento, no céu, no paraíso. Muito legal essa música, acho que não é muita novidade falar dessa música, a música é muito conhecida, uma música triste demais, a melodia, e o motivo é óbvio que é muito triste mesmo. Então, essa música aí, só essa música já levou 3 Grammy para casa do Eric Clapton. É uma música que recentemente ele andou dizendo que ele não ia cantar, que ele ia dar um tempo, e a música, segundo ele, ajudou ele a curar aí a saudade, a dor que ele sentia de ter perdido o filho. Então, uma música bastante importante, bastante triste, mas importante para a carreira do Eric Clapton. Fica aqui então essa postagem desse disco dos 30 anos do MTV Unplugged do Eric Clapton. Um disco incrível, maravilhoso, premiadíssimo. E eu tenho aqui também o DVD, o show dele lá, a apresentação dele completa. Não tem como não ter isso, porque é um clássico. E aqui o Eric Clapton coloca todo o seu conhecimento, todo o seu talento, toda a sua emoção. Não com o grito das guitarras, mas com a suavidade, a inteligência e a delicadeza do violão, além dos instrumentos acústicos aqui. Então fica aqui a postagem desses 30 anos, homenageando aí então esse inglês, um dos maiores músicos ingleses, um dos maiores guitarristas do mundo, Eric Clapton, no seu Unplugged. Então, vou deixar não todas as músicas, mas algumas músicas aí na descrição para vocês darem uma olhada, relembrar, quem não relembrar, e quem quiser
ver o show, procurar aí nos streaming aí, dá uma olhada, que é um show maravilhoso. Fica aqui, então, grande abraço a todos, viva aí o Eric Clapton, viva aí a música acústica, e até a próxima postagem.